Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pois é. Depois de algum tempo, estamos aí voltando com as nossas lives, tá certo? Com algumas novidades também. A gente foi estudando aquilo que aconteceu durante o ano passado, durante esse ano, verificando os assuntos mais importantes, aquilo que o pessoal mais gostava, mais requisitava, algumas metodologias também, essa multiplataforma de Facebook, de Instagram, do LinkedIn mesmo, que tem um pedido imenso de coisas, porque são assuntos mais profissionais mesmo, e a gente está abordando normalmente assuntos que falam a respeito da nossa profissão, ou como professor, ou como advogado, tá certo? Sempre com bom humor, tá certo? Algumas palavras de baixo calão, que não têm sido muito bem utilizadas, tá certo? Digamos assim, na grande mídia, mas que para quem me conhece, dando aula há 26 anos, sabe que uma palavra dessas, quando bem aplicada, tem um efeito que nenhuma outra tem. Não é verdade? É verdade. Todo mundo usa, né? Você não bate o dedão de madrugada no pé da cama e fala: oh meu Deus, que dor que eu estou sentindo no meu dedinho, né? Você vai falar alguma outra coisa bem diferente disso, ok? Mas é isso. Nós vamos começar a fazer nossas lives. As lives em si, eu vou avisando a vocês com alguma antecedência quando eu vou fazer, e obviamente dou o assunto, que é para vocês poderem trazer algumas questões, etc e tal. Mas eu também tive pensando, conversando com alguns colegas, a respeito da possibilidade de abrir um canal no YouTube, que não tem nada a ver com ser youtuber. Eu não sou youtuber, eu sou primeiro professor e advogado. Tá? Eu falei para vocês sobre algumas mudanças na minha vida, algumas coisas que eu fui procurar, que eu fui buscar de caráter pessoal, porque eu não estava realmente me sentindo feliz dentro daquilo que eu faço profissionalmente de forma geral, tá? De forma ampla. Eu sempre fui muito mais professor do que advogado. Eu vou continuar advogando, não tenha dúvida, mas eu quero ser mais professor do que advogado, como eu sempre fui. São 26 anos dando aula. E eu amo o que eu faço. Né? Tanto amo o que eu faço que eu dou aula de 5 disciplinas, pelo amor de Deus. Então, poxa vida, eu gosto demais nisso. E é nisso que eu quero apostar, tá certo? É claro que, puxa vida, num tempo de pandemia, como é que você vai fazer? Como é que você vai operar? Você vai operar de acordo com a tecnologia. Agora, imagina vocês o seguinte, a live eu ainda consigo, digamos assim, pegar 5 minutos, 6 minutos de live, estourando 10, até porque o LinkedIn não deixa você fazer o upload, não deixa você subir, não é? Essa informação com mais de 10 minutos, então tem que ter um limite, não é? Mas a intenção realmente é que as lives eu possa distribuir. Né? Dá tempo, de repente, por exemplo, do telefone cair por causa de uma mensagem no meio, não é? Da live. Mas enfim, dá tempo de eu distribuir, fazer a live, jogar ela para o Facebook, fazer no Facebook, por exemplo, jogar no Instagram, fazer no Instagram, jogar no Facebook, no LinkedIn e assim por diante, tá certo? E agora, as aulas, essa é uma outra novidade. Eu vou começar a dar aula, é diferente. Além das aulas, todo mundo que me conhece, quem não me conhece vai saber agora, além da aula em si, eu também dou dicas dentro da aula. E não são só dicas de direito, são dicas comportamentais. Eu vou começar a abordar com vocês dicas de comportamento em termos de como estudar, qual metodologia, que tipo de ansiedade pega o sujeito que vai prestar uma OAB, que vai prestar um concurso público, tá certo? Então tudo isso daí eu quero abordar com vocês no meio das aulas, quando der um intervalo de uma disciplina para outra, alguma coisa nesse sentido. Também quero dar pequenos cursos, vou dar pequenos cursos. Então aquilo que se tornar algumas dicas para vocês ou algumas lives para vocês durante a semana, vocês vão perceber que no canal do YouTube vai virar uma aula. Isso vai virar realmente uma aula, um pouco mais demorada, com comentários mais profundos, indicação de bibliografia. Não vai ficar chato. Até porque a minha aula nunca foi chata. Desculpa aí, mas eu tenho inúmeros
ex-alunos meus aí que fazem parte da minha rede social, estão sempre conversando comigo, graças a Deus, e também a dedicação. Eu tenho sempre bons comentários, tenho elogios, nunca ninguém fugiu da minha sala de aula, não é? O que é um indicador maravilhoso, tá certo? Então assim, vão ser aulas sempre voltadas a uma área empresarial, constitucional, biodireito. Vou abordar um pouco de biodireito também, que eu acho muito interessante, tá certo? Então, boa tarde, Reni, boa tarde, Ruchele, boa tarde, Kate, ou Kat, tá? Como for, bem-vindas. Então, a ideia vai ser essa. Eu vou fazer as lives durante a semana, vou procurar talvez fazer o máximo que eu puder, talvez até uma por dia, não sei. Pequenas, curtas, dicas também de comportamento educacional dentro de empresa, não esqueça disso, muito importante. Como é que o advogado, serve também para outras profissões, mas como é que o advogado se porta diante do cliente, mesmo que virtualmente, que assunto abordar, como abordar homem, como abordar mulher, é sócio, é sócia, como é que essa relação funciona, como se trata, é uma certa etiqueta, né, de comportamento em relação à nossa profissão, qualquer profissão, mas mais ligada à nossa profissão, tá certo? Então, a ideia é essa, a ideia é que a gente também troque uma ideia, troque conceitos e ensinamentos a respeito de filosofia, de opiniões a respeito do que está acontecendo, o que tem isso a ver com o que a gente está fazendo na live, o que é que isso tem a ver com o que a gente está debatendo. Meus alunos e as pessoas que me assistiram nas outras lives sempre interagem comigo, na medida do possível eu vou respondendo, não tenho nenhum problema com isso. Então realmente eu estou mudando completamente o foco da minha vida, certo? Vou contar para vocês, obviamente, todo mundo quer saber como é que é, o que eu fui buscar na minha vida para dar essa volta, essa mudança de rumo completa que eu estou dando agora, tá? Continuo dizendo, continuo advogando, mas vou dar muito mais ênfase àquilo que eu sei fazer melhor, que é dar aula, tá bom? E eu tenho certeza que eu vou poder sempre ter a audiência de vocês, como sempre tive, nas salas de aula. Isso não vai mudar, aliás, eu acho que pode melhorar bastante no mundo virtual, tá bem? Então, ainda tenho um tempinho para falar com vocês. Não vamos esquecer, ok? O canal do YouTube deve estar aberto a partir da semana que vem. E a gente vai falar sobre direito, vai falar sobre comportamento, vai falar sobre psicologia, vai falar sobre filosofia, vai falar sobre etiqueta dentro de empresa, não é? Como se comportar dentro das empresas, como se relacionar com seus clientes, que é muito importante. Não são muitos advogados que têm facilidade com isso, inclusive magistrados também não têm, às vezes são extremamente bem vocacionados, mas o trato humano não é uma coisa fácil para todo mundo. Okay? E também dentro do YouTube, nas aulas que eu já tenho programadas para dar, eu vou dar aula de como dar aula. Então, para aquela pessoa que está interessada em ser professor, eu vou dar um curso a respeito não são dicas não, é um curso com itens extremamente pontuais a respeito de como ser um bom professor. Como é que você cativa uma sala de aula além do seu conhecimento? Porque você pode saber muito e não saber transmitir nada, tá certo? Então, isso não resolve coisa nenhuma, é melhor você escrever um livro em vez de ir para a sala de aula, tá certo? Então é assim, o recado está dado, essa é a novidade, vem muito mais coisa por aí, eu tenho certeza, o bom humor nunca vai faltar, uma certa acidez também não vai, porque isso é característica minha, e o pessoal também não reclama, então isso vai continuar acontecendo, tá certo? Eu vou continuar fazendo uma live depois essa eu vou acabar agora, tá certo? E depois disso eu volto ao vivo com vocês para debater a respeito de coronavírus. Eu quero falar um pouco com vocês a respeito disso, para saber o que é mito ou deixa de ser, tá bom? Um beijo, um abraço e até daqui a 5 minutos. Até.